Fala pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui baseado nas conversas que eu venho tendo com alguns participantes lá do nosso grupo, tanto do iniciante quanto da galera do Master. E as dificuldades elas vão se repetindo, né? Não importa em que estágio cada pessoa está aí no mercado, né? Desde quem está chegando agora, a quem já está há 3 meses, há 6 meses, há um ano. Os problemas eles são sempre os mesmos e sempre recorrentes, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aí, como eu falei, para tentar mostrar aí, a gente falar um pouquinho, né? Como é que a gente consegue ser vencedor no mercado, né? Mercado que é caótico, mercado que reflete a expectativa das pessoas, um mercado que proporciona bastante liberdade, mas que, assim, no final das contas, como eu gosto de falar, se a gente não definir nossas regras no caos, a gente não vai conseguir sobreviver no mercado e muito menos vencer, né? Então vamos lá, eu resolvi falar, né? Como é que a gente consegue vencer no mercado, né? Virar a chave para quem, no caso dos que já estão, né? Principalmente o pessoal que está comigo aí no mini índice, no day trade, mas também para aqueles que estão começando, né? Sempre está chegando pessoas novas, o mercado de futuros, né? Que engloba o índice, o dólar e outros ativos. Ele é muito acessível para a pessoa física, né? E cada vez vão chegando mais pessoas. E no nosso caso aqui do nosso grupo não é diferente, né? Então como é que a gente pode chegar e se tornar vencedor nesse mercado? Vamos lá. Primeiro, vamos discutir um pouquinho qual é o problema, né? Qual é o problema? Por que a gente está perdendo ou por que a gente não tem a tão falada consistência e nosso financeiro fica parecendo uma montanha russa, né? A gente ganha um dia, perde no outro e fica aquele ganha, perde e não consegue ver uma evolução. Basicamente, assim, até pelos relatos e pelo histórico lá do nosso grupo, as pessoas que vêm tendo maior dificuldade, né? Acho que tudo nasce da questão de lidar com as perdas, né? Saber lidar com as perdas. Quando a gente tá na infância, muito pequenininho ainda, assim, normalmente nós não somos preparados por nossos pais ou responsáveis para lidar com as perdas, né? Nossos pais sempre nos falam que nós vamos crescer, nos desenvolver, estudar, se preparar, se formar, vamos ser vencedores, vamos arrumar um bom emprego, vamos ter uma família bacana, vamos ter filhos. Assim, é tudo sempre no positivo, né? Não é que eles estejam errados. Mas quando a gente vem para o mercado, a gente se depara com a questão de ganhar e perder, né? E a maioria das pessoas não é preparada de fato, né, para lidar com as perdas. E é a partir daí que começam a surgir os problemas, né? Que são consequências desse fato. E aí muitas pessoas vêm para operar no mercado sem definir suas regras, ou seja, elas vêm operar sem regras e consequentemente sem limites. E mesmo quando se define esses limites, seja de ganho, seja de perda, número de contratos, quantidade de operações no dia, mesmo assim a maioria das pessoas são bastante indisciplinadas, né? Então não conseguem ter a disciplina de, ao passar dos dias, das semanas, dos meses, executar aquilo que planejou, né? E seguir a risca. A questão da indisciplina atrapalha muito, né? Na obtenção de resultados positivos no mercado. E o fato de você ser indisciplinado vai te levar à perda. E quando você tem a perda, algumas pessoas entram na paranoia de querer recuperar o prejuízo, né? Eu sempre falo, né? Se você alocou, sei lá, capital X para operar o índice e você teve uma perda num pregão específico aí, o seu capital no dia seguinte é X menos o que você perdeu. Tá?
Mas algumas pessoas ficam naquela paranoia, né? Não quer fechar negativo o dia, não aceita aquela perda de jeito nenhum. E aí fica só pensando em recuperar aquela grana que perdeu. Tá? E isso vai levar a você, normalmente, a consequência, né? Tudo um efeito cascata, né? Então você não sabe lidar com perdas, você é indisciplinado, ou seja, você não tem regras bem definidas, consequentemente você não tem limite, e mesmo os que têm regras definidas não respeitam as regras, ou seja, não param no limite de perda que definiu. E aí isso vai levar a você entrar na paranoia, como eu falei, de querer recuperar o prejuízo, e para recuperar esse prejuízo, o que é que a maioria das pessoas fazem? Ou alavancam demais, ou seja, se é a pessoa que opera 2, 3 contratos para recuperar o prejuízo mais rápido, você vai pro tudo ou nada, né? Vai pro all-in, aí opera 10, 15, 20 contratos para tentar recuperar o mais rápido aquele prejuízo. E na maioria das vezes o que acontece é que você não está preparado emocionalmente para operar com uma quantidade maior de contratos e acaba que ao invés de recuperar o prejuízo, você fecha com um prejuízo ainda maior. E aí vai te levar ao overtrade, né? Que é operar demais, fazer várias operações ao longo do dia e, e cada vez mais você vai se afastar do resultado que você queria, né? Então você já tinha um problema que era uma perda em um valor X ali e você vai arrumar um problema ainda maior, né? Porque você vai fechar 2x, 3x, 4x mais do que você estava negativo. Se você tivesse parado antes, muito provavelmente você não estaria com esse problema tão grande. Tá? Então, na minha opinião, esses são os problemas que nos fazem não vencer no mercado. Né? É não lidar bem com perdas, é a questão da indisciplina, o tal do recuperar o prejuízo, overtrade e alavancagem sem critério. Tá? Como é que a gente pode tentar reverter esse quadro? Né? Acho que tudo começa, né, o que fazer, né? O que a gente precisa fazer para reverter esse quadro e para os que estão chegando, o que fazer para já começar certo, né? Acho que primeiro tudo começa no planejamento, tá? Quando a gente vai abrir qualquer negócio na nossa vida, ou se você não é empreendedor, mas você está pensando em prestar concurso ou estudar para passar no vestibular, ou quando você vai procurar um emprego qualquer, assim, minimamente para qualquer atividade na nossa vida, a gente precisa se planejar. Porque se eu não souber onde eu quero chegar e não traçar o caminho, né, o que é que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo, e isso é planejamento, na minha opinião. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, fica difícil atingir qualquer objetivo, qualquer meta na nossa vida, né? Então, se você não tem um planejamento, se você não sabe qual é o capital que você vai alocar inicialmente para essa atividade específica de trade, né? Se você não define suas regras e limites de perda, de ganho, número de contratos, número de operações, se você não monta um cronograma, né, para monitorar a tua avaliação, a tua para monitorar, perdão, né, para monitorar a tua evolução, né, a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, a cada 3 meses. Você precisa ter um cronograma. Eu estou entrando no mercado agora, eu vou começar a usar o simulador um tempo, depois eu vou começar a operar um contrato a partir de X momento, né? Quando eu atingir X valor financeiro, ou a cada 2 meses, sei lá, um período de 2 meses testando, tal, eu vou passar de 1 para 2 até chegar no meu objetivo financeiro. Fica difícil, tá? Então acho que a base é o planejamento. Eu queria falar também sobre a questão dos simuladores, né? Principalmente para quem vai chegando. Eu tenho certa restrição com relação ao simulador, porque você operar no simulador é totalmente diferente de você operar na conta real. Mas eu acho que, primeiramente, é importante você dar os primeiros passos usando o simulador, porque você vai poder aprender a usar a plataforma, ver as funcionalidades e ter agilidade operacional, né? Como executar uma ordem de compra, como executar uma ordem de venda e ter agilidade nesse processo. Então,
simulador ele vai proporcionar você vivenciar várias situações de mercado, né? Vivenciar o mercado de alta, o mercado em queda, a consolidação, e principalmente você vai poder testar a estratégia que você vai usar, seja ela qual for, sem precisar arriscar a tua grana no início. Lógico que o simulador, como eu falei, não tem a questão emocional envolvida, então é totalmente diferente, lógico, da conta real, mas eu acho que é bacana você começar no simulador, principalmente quem está dando os primeiros passos, para testar a estratégia, ganhar agilidade na plataforma, para minimizar os erros operacionais na hora que estiver operando a conta real, ficar ágil e vivenciar situações de mercado. Então eu acho importante usar o simulador antes de ir para a conta real. Mais fundamental é você operar com quantidade de contratos no simulador e simular situações o mais próximo do real, que é quando você for iniciar. Você não vai iniciar operando com 10 contratos, com 5. Você vai começar preferencialmente operando um contrato. E aí vai para o simulador com um contrato, né? Para não ficar mascarando o resultado ou criando falsas expectativas, tá? Então, voltando aqui para o aspecto principal, né, lá do nosso grupo, né, por que algumas pessoas não conseguem vencer e ainda não obtiveram resultado satisfatório, né? E aí eu queria fazer um desafio, né, assim, eu vou tentar provar que com planejamento, né, e principalmente com bastante disciplina, qualquer estratégia, qualquer método pode se tornar vencedor, tá? O, o que vai te fazer vencedor não é indicador X ou Y, não é a estratégia de fulano, de ciclano, não é o método que tem índice de acerto maior, não é nada disso, tá? Vamos fazer uma brincadeira aqui e aí eu vou tentar mostrar que com um planejamento mínimo, simples e bastante disciplina na execução do que a gente vai planejar, é possível você se tornar vencedor, tá? Então eu vou abrir uma planilha aqui no Excel para a gente brincar um pouquinho, tá? Então tá aqui a planilha, simulação de operações day trade, né? Especificamente no mini índice aí. Então vamos partir do pressuposto que a gente vai ter um capital inicial de R$ 1.000 e vamos definir nossas regras, tá? A gente vai partir sempre do pressuposto aqui, ó. Limite máximo por dia é 2 stops, né? Quem está lá no grupo sabe que com 2 stops tem que encerrar, né? Então eu coloquei a frase aqui, ó, tomou 2 stops, coloquei até vermelho aqui bem grande. Tomou 2 stops no dia, tem que parar, senão você vai quebrar, tá? Não importa se sua conta é de R$ 1.000, de 10 mil ou de 100 mil. Se você não tem um limite ali para parar quando o dia não está bom ou quando você não está com a leitura de mercado tão boa, né? Ou mesmo quando o mercado está difícil, se você não tiver esse limite aqui, não importa se é 2, 3, 4, né? Cada um coloca de acordo com o capital que alocou inicialmente, né? Mas vamos partir do ponto que vão ser 2 stops, que é isso que a gente tem usado lá no nosso grupo. Então aqui, ó, tomou 2 stops no dia, tem que parar, tá? Senão você vai quebrar, vai ser varrido do mercado, né? E eu gosto de brincar que o mercado faz seleção natural. Então, se você não tiver disciplina, você vai quebrar e não tem outro resultado, né? O mercado vai te tirar, você vai perder seu capital e aqui a ferramenta de trabalho é o capital que a gente aloca para trade. Se não tem ferramenta, não consegue operar, tá? Então vamos lá. Vamos partir do pressuposto que acho que a maioria aí talvez consiga, né? Que é um capital de R$ 1.000 para começar, tá? E aí vamos começar a nossa brincadeira, tá? Eu coloquei aqui, ó, um limite máximo de 5 operações por dia, ou seja, o máximo que a gente vai fazer são 5 operações. Se ao longo do processo aí a gente tomar 2 stops, tem que parar. Então aqui, ó, trade 1, trade 2, 3, 4 e o máximo é 5.
Então vamos lá começar a brincadeira, né? Vamos definir aqui uma meta de R$200, tá? Nosso objetivo vai ser ganhar R$200. E se der errado, a gente aceita perder aí R$50, menos 50. Tá? Vamos partir desse ponto aqui, tá? É uma brincadeira, mas com isso eu quero mostrar que não importa a estratégia, não importa o método, o que importa é o planejamento mínimo possível e disciplina, tá? Então vamos lá. Quando eu ganhar, eu quero ganhar 20. É a minha meta, o meu objetivo, né? Que é quando eu quero ganhar, né? Meu objetivo vai ser fazer R$200. E meu limite diário de perda vai ser 50, tá? Então vamos lá. Eu vou definir aqui uma quantidade de contratos com alavancagem, tá? E vocês vão ver que a alavancagem é usada de forma criteriosa. Dá para fazer boas operações alavancando e sem desrespeitar os limites aqui, ó, principalmente na perda, tá? Então não precisa ter medo da alavancagem, desde que você esteja usando ela com critério. Então vamos definir aqui, ó, 2 contratos, 4 e 6, tá? Para nossa simulação aqui. Então, eu vou operar em determinada situação com 2, com 4 e com 6 ao longo dessas 5 operações que eu pretendo fazer. E aí, vamos definir um gain, ou seja, por cada operação eu vou querer ganhar 50 pontos no caso do mini índice. E no caso da perda, também 50, tá? Com isso, você, é como se eu pegasse uma moeda e jogasse. Se der cara, eu compro. Se der coroa, eu vendo, tá? Então é uma estratégia com um índice de acerto de 50%. Lembrando, nosso desafio é provar que com planejamento e disciplina, a gente, mesmo com estratégia de 50% de probabilidade de ganho ou de perda, o índice de acerto, né, a gente ainda consegue ser vencedor. Então vamos lá. Eu quero ganhar 50 e se der errado eu vou estopar com 50. Limite máximo de operações, 5. E vamos lá. Então está definido aqui o nosso plano, nosso planejamento, número de contratos, objetivo para ganhar e para perder, né, no dia. Então esse é o objetivo do dia, tá? Tem um objetivo que eu quero fazer R$200 e se der errado eu perder 50 eu paro nesse dia. Capital inicial R$1.000, 50 pontos a favor eu ganho, 50 contra eu tenho que estopar, 5 trades máximo. Então vamos lá para a primeira operação, tá? E eu montei os 4 cenários. E aí como é que eu gosto de começar o dia, né? Eu não gosto de começar o dia logo me expondo. Eu gosto de começar o dia operando com menos contratos para testar o mercado, ver se a minha leitura tá correta, se eu estou conseguindo acertar as operações. E aí eu não vou logo arriscar tudo, né? Eu começo com a quantidade menor. Então eu defini aqui, ó, 1 asterisco, 2 contratos, 2 asterisco, 4 contratos e 3, 6 contratos. Então as primeiras 2 operações do dia a gente vai fazer com a mão mínima, ou seja, 2 contratos. E aí tem 4 possibilidades, né? Primeira é eu ganhar, acertar o primeiro. Então se eu estou operando com 2 contratos eu vou ganhar 50 pontos, vezes 20 centavos por ponto, dá R$20. Beleza? Acertei a primeira, fui para a segunda operação e digamos que eu também acertei. 2 contratos, 50 pontos, vezes 20 centavos por ponto, que é cada ponto do índice vale, mais R$20. Então no primeiro cenário, que é o melhor dos mundos, eu vou ganhar aí R$40, tá? Lógico que é resultado bruto, tá? Outra possibilidade é eu acertar o primeiro, e errar o segundo. Então ganhei 20. Quando deu errado eu estopei 50 pontos também, menos 20. Fiquei com 0. E aqui é só inverter na ordem, né? Primeiro uma operação deu stop e a segunda deu gain. R$0, tá? Eu marquei aqui situação 1, situação 2. Outra possibilidade é, pô, tô no dia mal, né? Que é, errei a primeira, fiz a segunda e errei. Perdi menos 20, menos 40. Tô fora, tá? Se eu errar as 2 primeiras operações, lembra aqui, ó, 2 stops tem que parar, tá? E tem o nosso limite financeiro também, que é menos 50. Então se eu partir aqui para uma terceira operação e ela der errado,
eu vou ultrapassar esse limite. Então, nesse cenário aqui que eu comecei o dia, fiz 2 operações, estopei as 2 é porque é o dia que eu não estou bem, não estou com a leitura correta do mercado, ou simplesmente eu executei as operações e o mercado foi contra mim, tá? Não tem problema nenhum com isso. Aqui eu tenho que parar. Então me restam aqui essas duas possibilidades, que é mais 40 e 0 a 0. Então vamos seguir primeiro nessa linha aqui, tá? Que é o melhor dos mundos, né? Acertei as duas primeiras, tá aqui um, vamos para cá. Ó. A terceira operação a gente vai fazer com 4 contratos. Eu já criei uma gordura, então agora eu vou com 4 contratos. Então vamos lá, digamos que eu acertei essa operação. Então eu tinha 40, com 4 contratos agora eu ganhei 50 pontos. 4 contratos vezes 50 pontos vezes 0,20 centavos, que cada ponto do índice equivale a 20 centavos do mini, vai dar aí mais 40 reais de ganho. 40 reais com 40 que eu tinha aqui, o resultado é 80, né? Já ficou bacana. E se der stop, né? Essa terceira operação. Então, digamos que eu operei lá 4 contratos e o mercado foi contra mim, eu tive que sair perdendo 50 pontos. Então eu perdi 40 reais, né? Já tinha 40, perdi 40, voltei para o 0 a 0. Tá bom? Então aqui eu já podia parar também, né? Já podia parar, porque se eu for tentar uma terceira, e aí na terceira é com 6 e der errado, aí eu já perco 60 reais. Então eu ultrapasso esse limite. Então eu não vou nem para a quarta, aqui eu paro no 0 a 0. Mas vamos continuar aqui, ó. Então digamos que eu ganhei, e aí eu tô com 80, né? Então acertei a primeira, acertei a segunda, acertei a terceira. Melhor dia, tô bem, o mercado tá direcional, tô acertando a leitura, as entradas, tô com 80 reais. Se estopar, 0 a 0 eu paro. Não vou tentar porque a terceira aqui é com 6 contratos, nesse planejamento que eu fiz. Então eu não posso errar aqui com 6 contratos, estando zerado, porque eu vou perder 60 reais, como eu falei, vai ultrapassar esse limite. Tá? Vamos seguir aqui nesse primeiro cenário, tá? É aqui, eu botei 3. Então segue, né? Aqui eu parei, mas se deu certo eu continuo aqui com 80. Então, duas possibilidades, que é eu ganhar de novo na quarta operação, ganhar 50 pontos, só que agora é com 6 contratos, ó, 3 asteriscos, 6 contratos. Então como eu estou no dia bom, eu vou alavancando, tá? Então eu estou usando a alavancagem com critério. Se essa operação der certo agora, 50 pontos de gain com 6 contratos são 60 reais. 6 contratos vezes 50 pontos vezes 0,20. Então esse 80 aqui, se der certo, vai virar 140 reais. Aí se estopar, se der stop, eu vou ficar com 20, né? Porque eu tinha 80, perdi 60, fica 20 reais. E aí eu paro, porque a quinta operação aqui pelo planejamento também é com 6, tá? Então se eu estopar eu perco 60, menos 60 com 20, positivo vai ficar menos 40, né? Até daria para fazer, mas eu preferi parar aqui, tá? Daria para continuar e fechar negativo e fechar 20 reais, né? No caso do stop. Na verdade, se eu tentasse, se desse errado, eu ia fechar menos 20, né? Menos 40. 60 menos 20, menos 40. Ainda estaria dentro. Mas aí, beleza, pode parar aqui também. E aí, se deu certo, eu tô com 140 e vou para a última operação. Lembra que o máximo é 5. Posso parar aqui por satisfação? Posso, mas vamos tentar buscar a meta que é 200 reais, né? Então aqui, ó, se eu acertar a quinta operação, eu vou ganhar 60 reais, né? 6 contratos, 50 pontos, mais 60 reais, eu bato a meta lá e faço meus 200 reais. Lembrando que o resultado é bruto. Aí, e eu tô aqui, nessa última tentativa aqui deu stop. Então eu vou perder 60 reais, né? 6 vezes 50 vezes 0,20. Tinha 140, perdi 60. Vou fechar o dia com 80, porque bateu o limite aqui, eu não posso mais operar.
Então, ou eu vou para o 20, para a meta 200, ou eu fecho com 80, tá? E se resolver parar aqui, você fecha com 20 positivo. Então esse é o primeiro cenário em que tudo praticamente dá certo, né? Então eu fiz 5 operações e acertei 5. Se eu estopei aqui na quarta, se eu estopar aqui, né, na terceira, eu paro. Se estopar na quarta, para também. E se estopar na última, você fecha com 80. Então nesse primeiro cenário, você vai fechar ou com 200 ou com 80. Lembrando que você pode fechar também com 20 e 0, né? Mas você não fecha negativo, mesmo estopando aqui ou estopando aqui, né? É o melhor dos mundos, é o dia que você não vai fechar negativo de jeito nenhum. Aí vamos para a segunda possibilidade, já que aqui a gente fica fora porque já está muito perto, eu não posso tentar a terceira operação porque vai extrapolar esse limite. Então no cenário em que eu fiz 2 operações, ganhei uma e perdi uma com 2 contratos, eu estou zerado aqui e vou para a terceira, só que a terceira eu vou com 4. Né? Então 2, 2, vem para cá, né? Então se der certo eu ganho 40. Por quê? 4 contratos, vezes 50 pontos, vezes 0,20, 40 reais. Eu estava zerado, acertei a terceira com 4 contratos, eu vou para 40 reais. Beleza. Se der errado, menos 40, tem que parar também, tá? Então, nem está no 50, mas eu não posso tentar a próxima, porque a próxima é com 6. As outras duas operações, pelo planejamento aqui, 6 contratos, não dá nem para tentar. Então tem que parar aqui, menos 40. Mas beleza, eu ganhei e vou tentar aqui a quarta operação. Então 4, vem aqui 4, né? Beleza, eu estou com 40 e deu stop. Aqui você vai para menos 20, né? Porque você estava com 40, agora você está com 6 contratos. Se der stop, você perde 50, são 60 reais. 60 menos 40, menos 20. Você tem que parar aqui. Até porque é o seu segundo stop, né? Um aqui, né? E aqui também é a mesma situação. Se stopar aqui, você ou estopou aqui ou estopou aqui. Então você tem um stop, com esse aqui 2, para, né? Para pelo limite de stops e pelo financeiro também, para não ultrapassar menos 50. E nesse cenário também, né? Você fica menos 20, até tá longe um pouquinho dos 50, mas é a segunda perda, né? Uma, duas. Uma, duas. Não importa a ordem aqui, né? Então tem que parar com menos 20. Ah, mas beleza, eu consegui ganhar. Só que foi com 6 contratos. Então eu ganhei 60 reais. Então 40 mais 60, você já foi para 100 positivo. Está habilitado para tentar a última, né? Porque o limite são 5. Então 6, 6, né? Vamos lá, estou com 100 reais, vou tentar. Ah, a operação deu stop, né? Eu perdi 60 reais. Perdi 50 pontos, 60 reais. 600 vai virar 40 positivo. Limite máximo 5 operações. Parou o dia ali com 40 reais. Menos as taxas. Aí se der certo, você vai fechar esse dia aqui, nesse segundo cenário, com 160 reais, tá? Lembrando que é resultado bruto. Então mesmo com a estratégia que você tem uma probabilidade de ganhar e perder de 50%, você ainda consegue ser vencedor, tá? E aí é o que eu acho mais legal, né? Você está usando uma alavancagem, você está com R$1.000 usando uma alavancagem com critério, né? Então não precisa ter medo de operar 6 contratos, não precisa ter medo de operar 4 contratos, 2 contratos, tá? Porque você vai começar operando pequeno para testar o mercado, ver se tua análise está correta, se você está alinhado com o mercado, a tua leitura está correta, mas você não vai se machucar porque você vai começar operando pequenininho. Se você for bem aqui, né, e mesmo no 0 a 0 aqui, você vai tentar mais uma, aí com 4, que aqui se acertar você volta para o jogo, e aqui você só vai potencializando o ganho, mas usando a alavancagem com critério, e se for dando certo, você vai fechar as 5 operações muito bem, tanto nesse cenário quanto nesse. Tá? Aí no dia que vai dar errado, né, eu vou bater esse limite aqui de 2 stops, ou tenho que parar por uma limitação financeira, porque eu não posso extrapolar a meta que eu defini, o meu limite, na verdade, né, de perda diária. Então, ó, mesmo no dia ruim, você vai fechar 40, 40
e menos 20, tá? Não vai passar disso. Vai botar corretagem e tal, mas vai chegar no máximo ali nos seus 50. Né? Então é bacana. Quando dá certo, você vai ganhar muito, né? E mesmo aqui parando antes, né, com R$ 20, que seja o 0 a 0 também, na maior parte do tempo aí você vai fechar positivo. E esse jogo eu quero jogar, que eu acho que é o mais legal. Se toda vez que eu perder, eu vou perder no máximo 50, e toda vez que eu me der bem, eu vou ganhar 200, eu não preciso acertar mais do que 50% do tempo, concordam? Imagina que eu pegue aí 4 dias ruins, com um dia bom que eu consiga fazer a minha meta, eu já, no mínimo, eu igualei, né? E se levar em conta que quando o máximo que você vai perder aqui é R$ 40, pelo cenário que a gente montou, né? Ou vou perder menos 20 ou menos 40, eu posso perder aí 2, 3 dias consecutivos, que um dia bom aqui, ó, no mínimo, aí você empata ou muito perto disso, né? Um dia que você ganhar 160 aqui, você pode ter 2, 3 dias de perda de 40 que já você ainda vai estar positivo. Então isso é o mais bacana, né? Esse jogo aqui, todo mundo tem que querer jogar, tá? No dia ruim perder 50, no caso aqui 40, né? Nem 50. E no dia bom ganhar 200, 160. No longo prazo eu quero jogar esse jogo, porque eu não preciso estar certo mais do que 50% do tempo, tá? Isso é matemática, é probabilidade, tá? Então, é só para ilustrar, galera, que é possível ser vencedor. Vê que planejamento meia boca aqui, né? Eu estou alavancando com critério, eu estou topando ganhar 50 pontos e perder 50 pontos. Estou limitando aqui o máximo de operações diárias e limitando o número de stops que eu vou tomar no dia. E com limite de perda também. Tá? Então é um planejamento simples, mas é matemática. Não tem como você perder dinheiro aqui ou não ser vencedor no longo prazo, mesmo para quem está começando, tá? Mesmo para quem está começando. Então você com R$ 1.000 aqui, imagina no dia bom aí, você fechar com 160, 200, que é a meta, percentualmente falando, é muita coisa em cima desse capital aqui, tá? É muita coisa, tá? E aí vamos lá, ó. E aí eu só vou abrir a tabinha aqui. Rapidinho aqui, ó. Peguei as principais aplicações aí que a gente tem ou no banco ou na corretora, né? E vamos lá, ó. Poupança tá dando. E aí eu não vou nem considerar inflação, taxa de administração, taxa de performance que alguns desses fundos cobram, imposto de renda. Não vou nem considerar nada, tá? Só vamos simples. Poupança 4,9% nos últimos 12 meses, tá? A fonte aqui é o Banco Central. Tá em matéria da Exame também, tá na Exame desse mês de julho. Tô falando aqui julho de 2018. Poupança 4,9% nos últimos 12 meses. Dá isso aqui ao mês, né? Ridículo. Aplicações atreladas ao CDI, né? Indexados assim, que levam em consideração como base o CDI. Aí você bota CDB, LCI, LCA, essas coisas aí, né? 7,40 nos últimos 12 meses. Dá 0,61 ao mês. E aqui você com capital de R$ 10.000, né? Quanto você teria ali num período de 12 meses? A quantidade do capital, né? 10 vezes mais do que a gente alocou aqui, tá? Então na poupança você teria isso no ano, né? Qualquer aplicação aí com benchmark de CDI 740, fundos de renda fixa, mesma coisa, né? 7,4 ao ano, dá R$ 740 com esse capital. Fundos multimercado, né? 8 dá um pouco mais aí, 0,7 ao mês, 840 para um capital de 10 mil, só que aqui você já tem risco, né? Porque normalmente os fundos multimercado ele tem carteira dele, parte é renda fixa, parte é título do tesouro, ações, né? Você tem um risco do gestor
não depende muito de fundo para fundo, mas aqui você tem risco, né? Não é um 8.4 garantido, né? Isso aqui é média, levando em consideração boa parte dos fundos que existem aí no mercado. Aqui você tem muito risco, né? Que é um fundo só de ações. Então, nos últimos 12 meses, os melhores fundos aí, em média, assim, você tem 14.10, mas é com muito risco, né? Para você ter esse 1.17 aqui, você tem que aguentar saber tomar risco, né? Porque vai ter mês negativo de -3 no momento em que a bolsa está caindo. Você pode perder aí -3, -2 e a performance do fundo pode não ser tão boa, né? Lógico que aqui é o melhor dos mundos, tá? Mas mesmo assim, você tendo isso aqui, nada, mas nada se compara a você com R$1.000 ganhar R$200, né? Em um dia, tô falando no dia, não tô falando nem no ano, né? Então, assim, não tem nem comparação, pessoal, tá? Então é isso que eu queria mostrar, né? Que um planejamento simples, usando a alavancagem com critério, com uma estratégia de probabilidade estatística de 50% dar certo, 50% de dar errado, eu quero jogar esse jogo, tá? Porque quando eu ganhar, se a minha meta é ganhar 200 e quando der errado eu perder 50, a gente viu aqui que ou você vai fechar aqui, mas nesses casos aqui, ó, quando dá o dia que dá certo, né, você vai ganhar muito mais do que o máximo que você pode perder ali, desde que respeite esses limites de stop e de número máximo de operações, né? Então esse jogo eu quero jogar porque eu sei que no longo prazo eu vou ganhar, tá? Então só para finalizar, principalmente para quem vai chegando, esquece o valor financeiro no início, pessoal. Esquece o financeiro, foca no processo, tenha uma estratégia, tenha um método a seguir, né? E foca nesse processo, né? Foca na execução, foca em respeitar suas regras, limitar, se planejar. É um processo, então você tem que vencer etapas, tá? Esquece o dinheiro no primeiro momento. A maioria das pessoas vem para a bolsa só pensando no dinheiro, só pensando em ganhar. E assim, imagina o dentista, o médico que está ali fazendo um procedimento na sua área e ele está, no caso do dentista, né? Tá o paciente ali com a boca aberta. Imagina se o dentista está fazendo ali um procedimento, mínimo que seja, se ele está pensando em quanto ele está ganhando com aquele procedimento. Ele não está pensando nisso, ele está pensando em fazer o trabalho dele bem feito. E aqui na bolsa, por que a gente faz diferente, né? Por que a gente não foca em simplesmente executar as nossas entradas de acordo com o nosso método e não ficar pensando no dinheiro que está dando ali a cada minuto, né? Ou a cada operação? Se você tem isso aqui bem definido, você sabe os cenários, está montado aqui, tá? Então você sabe que no dia muito ruim você vai fechar -40, tá? E no dia bom você sabe que você vai ganhar isso aqui, ou no máximo você vai fechar com R$20, com -20 ou no 0 a 0, tá? E outra coisa, vamos fazer aqui, ó, R$1.000 que é o capital. Imagina o pior cenário aqui que é perder 40, tá? Com R$1.000. Vamos lá, brincadeira simples. R$1.000 dividido por 40. Você tem que errar 25 operações consecutivas para quebrar a tua conta, tá? Ou você tem que estar numa fase muito ruim ou ser muito azarado, né? Seguindo isso aqui você tem que errar, você tem que errar 25 operações para quebrar a conta em sequência, né? Então, pô, a probabilidade disso acontecer não é fácil, é uma proeza, né, até. Então, se você for disciplinado, usando esse planejamento simples, repito, você não vai quebrar tão fácil, tá? Pelo contrário, jogar esse jogo aqui no longo prazo é matemática, agora você vai ganhar. Então, é foco no processo, galera. Esquece o dinheiro. O dinheiro é consequência de você executar sua estratégia com disciplina, seguir seu planejamento, respeitar seus limites com disciplina. Não adianta ficar mudando de estratégia, não adianta ficar mudando de indicador, não adianta ficar pulando de sala em sala, né? Tem uma porrada de sala no YouTube hoje, analistas, traders que operam e compartilham isso no YouTube.
e você ficar pulando de galho em galho, operando o dia todo, né? Fazendo overtrade. Então de manhã você opera com uma pessoa, de tarde opera seguindo outro analista. E isso não é isso que vai fazer você se tornar vencedor, tá? No final das contas não é isso. Tá? E a gente fica se auto-sabotando, cometendo os mesmos erros todos os dias, dia após dia, semana após semana. Então o resultado no final do mês não vai ser diferente, vai ser o mesmo resultado que você está obtendo hoje. Então não é a estratégia que vai fazer você ganhar dinheiro, não é o indicador A ou B, tá? Não é o analista X ou Y. Então o problema é que a gente fica se auto-sabotando e não assume a responsabilidade pelos nossos resultados. Tá? O problema é todo esse. É não assumir responsabilidade pelos nossos resultados na bolsa. É só isso, tá? Então eu vou finalizar por aqui. Acho que eu consegui, de alguma forma, espero ter conseguido ajudar vocês. E aqui, galera, cada um ajustar, ó, não quero 2, não quero 4, não quero 6. Então coloca aqui, ó, 1, 3 e 5. Sei lá, vai brincando aqui, ó, 50, 50, 80. Sim, você pode brincar aqui à vontade, tá? O importante é que você tenha, defina e siga e respeite seus limites, tá? Mas é matemática, galera. Não tem como você não ganhar no longo prazo, mesmo com estratégia que acerta 50% do tempo, ou até menos do que isso. Você vai ser vencedor, tá? Então foca no processo, tá? Disciplina e planejamento é o segredo para você vencer. Tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.